Olá! Ao se falar sobre religião e ciência, tem-se a percepção de que, ao ser feita uma aliança entre ambas, constata-se que elas são dois instrumentos da inteligência humana. Tem-se essa visão porque uma revela as leis do mundo espiritual e a outra as do mundo material. Isso porque as duas têm o mesmo princípio, que é Deus. Assim, não se podem contradizer. Vou falar um pouco dessa interação entre a religião e a ciência, para que possa levar esse entendimento a vocês, para que seja observada a ligação entre uma e outra. Este tema encontra-se no livro Deus, Religião e Ciência, de minha autoria. Havendo interesse de saber mais sobre o assunto, podem adquiri-lo pelo site www.osmissionários.com.br. Bem, aos que ainda não se inscreveram no meu canal no YouTube, inscrevam-se para que tenham acesso a outros vídeos com temas de grande relevância. Vamos assistir o vídeo? Para que se tenha um entendimento inicial da interação da religião com a ciência, é preciso saber que a religião é identificada como um conjunto de sistemas culturais e de crenças que comportam diferentes manifestações de fé e de visões por meio de revelações que promovem uma ligação entre o que é humano e divino. Pela fé e a devoção, as pessoas buscam fortalecer a crença e o vínculo com entidades transcendentais por meio de práticas e rituais que trazem a motivação para superar os obstáculos e os sofrimentos impostos pela vida, na procura da satisfação de alcançar uma relativa felicidade mental e a realização espiritual. Ocorre que estudiosos do assunto destacam que cada religião tem uma estrutura específica, como congregações, celebrações, orações e templos, onde em cada uma as escrituras tidas como sagradas determinam as práticas religiosas formais, existindo algumas religiões que surgiram das crenças populares e dos conhecimentos ancestrais. Por outro lado, a ciência pode ser traduzida pelo conjunto de conhecimentos ou saber adquiridos por experimentações, estudos, práticas sistemáticas ou metodologias que podem trazer a comprovação de teorias baseadas em princípios estabelecidos pela experiência de muitos anos, desenvolvidos por estudiosos e pesquisadores por meio da matemática, física, química ou astronomia, designada como ciências exatas, ou pela antropologia, psicologia ou sociologia, entre outras culturas, denominada como ciências humanas. Na verdade, analistas afirmam que a ciência e as suas variadas vertentes evoluíram ao longo dos séculos, principalmente a partir do século XVI, onde Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna, e especialmente nos últimos 2 séculos em função da revolução tecnológica e por meio de novos métodos de pesquisa e de verificação. Nesse contexto, existem diversas formas para se entender como se processa a interação entre a religião e a ciência. Analistas descrevem que, no decorrer da história da humanidade, se tem uma mostra de que a visão em torno da natureza da religião, com relação à natureza da ciência, mudam com o tempo de acordo com um diversificado número de concepções filosóficas aliadas a contextos políticos, mudanças sociais e disposições econômicas. Dentro do que se está falando, há outro entendimento bem conhecido pelos historiadores, que é o conflito que existe entre a religião e a ciência na inevitável competição pela autoridade sobre a natureza e a realidade. Aos poucos, a religião gradualmente vai se amoldando à realidade científica, que torna-se cada vez mais autêntica pela evolução de sua metodologia. Na verdade, a religião e a ciência são construções humanas que sofrem variações com o decorrer do tempo, onde algumas pessoas acreditam na contingência de se fazer alguma verificação sobre alguns elementos transcendentais. Outras entendem ser mais fácil a exclusão das possibilidades de alguma ocorrência, e ainda outras identificam-se com uma infinidade de probabilidades e conjecturas da mente. Indubitavelmente,
Dentro desta linha de buscar algum elemento que possa saciar o conhecimento, o homem não consegue esgotar todas as variáveis do pensamento para a elucidação das incógnitas que encontra pela frente. O que se tem a respeito é que desde a antiguidade, o ser humano sempre buscou conhecer o transcendental por meio da crença em deuses e a natureza. De início, havia diversas formas para buscar conhecer a natureza. Algumas delas vinculavam-se a cultos de natureza espiritual, como os cultos a divindades e rituais místicos, como também a crença que se refere à mitologia. É do conhecimento de muitas pessoas que durante toda a Idade Média, no Ocidente, ocorreram lutas entre a religião e os pensadores da natureza, onde a Igreja impunha ser a instituição que definiria o que seria a verdade sobre todos os assuntos. Essa atitude trazia o entendimento da liberdade investigativa da natureza. Mas é importante saber que no século XVI, Galileu lutou pela autoridade da ciência, sendo pressionado a se retratar diante do tribunal da Inquisição, de que era falsa a ideia de que a Terra girava em torno do Sol. Apesar da imposição da Igreja sobre essa tese, a filosofia da natureza passou a lutar para ter o direito de estudar a natureza e ter autoridade para emitir pareceres. Por outro lado, com a modernidade, a filosofia da natureza passou a ser desenvolvida com seus próprios métodos de investigação, tornando-se independente da Igreja. Dentro desse contexto, a observação e a experimentação foram gradativamente sendo entendidos, passando a ter grande importância para o conhecimento da natureza. É bem verdade que ao longo do tempo a visão do conhecimento da filosofia da natureza foi evoluindo, sendo transformado em realidade dualista, termo proposto pelo filósofo mecanicista René Descartes no século XVII, criando a concepção de que o reino da extensão material é de caráter essencialmente geométrico e mecânico, e a concepção de que o reino da substância do pensamento é aquele que não possui extensão. Tanto é que no século XVIII, o sociólogo ateu Auguste Comte teve a pretensão de formar uma nova ciência por meio do positivismo, chamando-a de ciência da sociedade. Com isso, as ciências naturais assumiram um caráter científico pelos experimentos e observações empíricas, alcançando passo a passo o conhecimento dos princípios universais e superiores, a exemplo do modelo de gravitação de Newton. E isso não acaba por aí, porque nessa evolução da ciência ocorreram grandes revoluções no pensamento científico, principalmente na física por meio da teoria da relatividade de Einstein, que incentivaram os estudos que revolucionaram a ciência do século XX. É importante ser destacado que desde o século XVI até os dias atuais, tem sido comum a visão de que a religião e a ciência empregam métodos diferentes ao se dirigirem a questões similares. O que ocorre é que o método das religiões é subjetivo porque baseia-se, entre outras concepções, em noções diversificadas de autoridade para compreender o universo. A ciência caracteriza-se por uma abordagem objetiva que visa calcular e descrever o universo natural, físico e material. Mas, na verdade, o que acontece de fato é que a religião e a ciência não são instrumentos para se atingir a verdade absoluta, uma vez que, ao ser observado a evolução da religião e da ciência, passa-se a ter a percepção de que falta muito para que ambas cheguem ao patamar da perfeição. No entanto, no desenvolvimento de uma e outra, desperta a ideia de que, enquanto a ciência explora o mundo material, a religião busca o mundo espiritual. E, nesse caso, uma aproxima-se da outra por uma interação de conceitos que no futuro se encontrarão ligados pela mesma teoria universal. Assim, a partir do que se falou até agora, tendo em vista a evolução da interação entre a religião e a ciência, pode-se chegar a uma conclusão, que enquanto a ciência promove o bem-estar material por meio de invenções, descobertas e avanços tecnológicos, criando uma estabilidade social e econômica para a humanidade, a religião traz um complemento à ciência pela progressão do equilíbrio espiritual,
por meio dos bons costumes, o desenvolvimento do caráter com relação à ética e a modificação de atitudes pelo aprimoramento de qualidades morais que o ser humano vai adquirindo ao longo de sua vida e a humanidade no decorrer dos séculos. Com certeza, após esta tese desenvolvida, há uma percepção que a religião é propensa a caminhar junto ou próximo da ciência, uma vez que o ser humano e espiritual tem a necessidade de evolução por meio da interação, do conhecimento e da moral. Ao ter contato com este assunto, percebe-se que a religião e a ciência aos poucos vão se entendendo. Já estamos no tempo em que a ciência se aproxima do conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Por outro lado, a crença gradativamente penetra a razão e com o tempo o materialismo irá capitulando. Existem pessoas que permanecem na retaguarda até que sejam envolvidas pelo movimento geral. Na verdade, está se operando no mundo uma revolução moral. Nela trabalham os espíritos superiores que vêm assinalar uma nova era para a humanidade. Bem, não percam os vídeos sobre outros assuntos importantes. Acompanhem o meu canal, participem, deixem um comentário, compartilhem com outras pessoas. Até outra oportunidade. Muita paz.